Eu costumo dizer que o cristão que coloca em prática o que ele lê nas escrituras, ele consegue ter uma vida saudável, ele consegue viver bem. Por quê? A Bíblia ela funciona como um livro que te ajuda a lidar melhor com seus conflitos internos. Então, se eu tenho essa prática de aplicação dos conteúdos que ali estão, obviamente eu vou lidar melhor com as frustrações, com as adversidades. E na carta que Paulo vai escrever aos Efésios, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai deixar lá um manual de instrução para os cristãos daquela região, ensinando-os como eles deveriam lidar no casamento. Ele vai falar da relação marido e esposa. Ele vai falar também da relação da criação dos filhos, como os pais deveriam educar as crianças e como esses filhos deveriam se reportar aos pais. Ele vai também dar instrução para aquele povo que tinha servos, que tinham pessoas que trabalhavam para eles. E após dar todas essas instruções, ele vai dizer assim: olha, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, mesmo com todas aquelas instruções, poderia ser que algo poderia fugir do que foi planejado. Ou seja, ele entendia que planejamentos, por mais que tenham sido bem elaborados, pode ser que não dê certo, pode ser que dê errado, mas ele deixa ali mais uma instrução poderosa: fortalecei-vos no Senhor. Não coloque as suas expectativas, não coloque a sua confiança na força do seu braço ou apenas naquilo que você projetou, mas tenha consciência que Deus está no controle de tudo, e mesmo quando as coisas não saírem conforme planejado, mesmo assim elas estarão no controle de Deus. Então se fortaleça no Senhor. E por que eu estou trazendo esse texto para você e te levando a uma reflexão sobre o cristianismo? Porque de fato não dá para apenas ser leitor da Bíblia e nos ater apenas à vida do outro, que o outro tem que fazer. Nós precisamos aplicá-la no nosso dia a dia, vivenciar os conteúdos que ali estão. São conteúdos muito profundos e que te ajudam a viver melhor. E uma das coisas que você precisa entender é que, às vezes, planos falham, projetos acabam não dando certo. Mas, se você entender que a sua confiança deve estar no Senhor, certamente você vai encontrar uma nova rota, um novo caminho e vai dar conta de superar esse momento, por mais difícil, por mais desafiador que ele seja. Paulo entendia que o dia mau chegaria, chega para todo mundo. Dias inesperados, dias de noites escuras, dias de tempestades, eles chegam e às vezes chegam sem avisar. Às vezes chegam sem uma previsão do que poderia vir. Por quê? Chega como um acidente de percurso. Mas se você está bem firmado, se você tem consciência de quem você é, da sua identidade, certamente você dá conta de superar. E as cartas paulinas trazem esse quê de fortalecimento espiritual, de fortalecimento mental. E é isso que você precisa aplicar no seu dia a dia para ter uma vida saudável, para ter uma vida bem-sucedida na sua trajetória e naquilo que você se propõe a viver.